E aí, pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. Também vou pedir que, caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho mais um título do Comic Zone, o premiado Náufrago Morris, quadrinho argentino de Pablo Franco e Lautaro Fisman. Antes de falar, sobre o título, bom, já deixa claro que haverá um naufrágio, é claro, mas o contexto histórico é importante. E em 1740, que é quando nossa história começa, a Inglaterra está em guerra com a Espanha, e num momento em que ela reúne uma esquadra para atacar as colônias do seu inimigo na América do Sul. Enfim, dito isso, fica claro que, obviamente, haverá uma tragédia aí em alto mar. E o nosso personagem título aí é o marinheiro Isaac Morris, que embarca em uma dessas fragatas. E em determinado momento, quando o naufrágio de fato acontece, terá que lutar por sua vida, não só apenas contra a natureza, no caso, contra a fome, contra uma série de intempéries que a gente já espera em histórias sobre naufrágio, mas também vai entrar em contato com os indígenas locais, onde haverá um desenlace. Essa história ela se desenrola por muito tempo, alguns anos no caso, até de fato, e eu acho que isso não é um spoiler, encontrar novamente o caminho para a Inglaterra. Não vou falar muito mais do que isso, porque talvez soe como spoiler, mas é complicado você classificar alguma coisa como spoiler quando a gente está falando de uma história de fundo histórico como essa, tá? Então, o que nós podemos esperar disso, Obviamente que vai ser uma história de muito sofrimento, de muita privação, sabe? De momentos assim que seriam e foram, enlouquecedores para qualquer ser humano. E quando a gente se coloca na pele dessas pessoas, o Morris ele não foi o único que naufragou ali, ele estava com outros ingleses, no caso, que passaram por várias coisas ao lado dele, mas conforme a história vai avançando, obviamente, o grupo não está inteiro quando a história chega ao fim. E aqui, nesse sentido, não se trata somente de uma história de superação, de uma história assim, sabe, que assim, você sente na pele mesmo o que essas pessoas passaram, Inclusive quando eles já passaram por uma situação de servilismo entre as tribos indígenas, que tem suas particularidades que são assim muito interessantes dentro dessa história. Mas depois eles acabarão nas mãos dos espanhóis, no caso, Então, lembrando que são nações em guerra, obviamente que eles não foram muito bem tratados ali, e esse contraste é explorado muito nesta história, assim, com muita, assim, acredito eu, que com muito sucesso, para mostrar aí os tormentos desses personagens, que não são somente os tormentos, obviamente, físicos, Bom, aqui, você já tem imagens que são bastante contundentes, porque eles tinham que comer carne crua aí durante um bom tempo, sabe? E as condições físicas em que essas pessoas conseguiram sobreviver são realmente algo que beira uma situação de filme de terror. E dito tudo isso, não vou falar qual é o final do álbum, que tem aí sua questão mais de licença poética, mas não é uma questão de licença poética no sentido de mudar a história para propósitos narrativos. Na verdade, é mais ou menos uma investigação do que se passava na cabeça do personagem principal, no caso, quando ele de fato consegue se encaminhar novamente para sua terra natal. E isso demora muito, conforme eu falei, Já é difícil de você pensar que as pessoas, sabe, conseguiram conservar algo da sua sanidade tendo passado por tudo que eles passaram aqui. Enfim, feitas essas considerações, a gente só pode dizer que nessa estrutura de roteiro, aí pessoas tentando sobreviver, passando por várias agruras, não tem nenhum tipo de tons aventurescos, para mostrar
a jornada desses personagens. Então, o roteiro que acaba simplesmente organizando, né, esses acontecimentos. Alguns deles chegam para nós em flashback, né, então isso acaba deixando a história mais interessante no final. Porém, obviamente, né, que é uma história que, para você dar conta desse tipo de sentimento, a história ela precisava de um suporte assim à altura. E a arte do Lautaro Fisman aqui, eu vou falar que é nada menos que um show, porque algo assim, algo que é difícil para nós aqui em 2023, no conforto relativo conforto que nós vivemos, fica muito difícil a gente também pensar no tipo de vida que essas pessoas levavam, né, como marinheiros, e o que essas, em especial, passaram como náufragos. E quando você tem uma arte diferenciada aqui como essa, né, impressa aqui maravilhosamente aqui nesse papel aqui, que valoriza muito esse tipo de arte, esse tipo de impressão e tal, você acaba conseguindo transcender o fato histórico em si, o que seria somente um relato de sobrevivência e de crueldades perpetradas contra outros seres humanos, acaba ganhando uma dimensão maior. Tá? E quando ele ganha essa dimensão maior, né, por conta dessas imagens aqui, acaba que o sentimento de solidariedade que a gente tem por esses personagens acaba aumentando e muito, tá? É um contraste assim que eu acho maravilhoso, né? Porque existe uma beleza inegável aqui nessas páginas, né? E inclusive as beiradas desses requadros aqui, que acabam por dar mais um ar de relato mesmo, né, de alguma coisa que está sendo mostrada para nós como lembrança, acaba também contrastando em beleza com algo que essas pessoas estão passando aqui que não tem nada de bonito, na verdade, né? É um inferno mesmo o que eles passam aqui. Dito isso, eu acredito que são raras as vezes que a gente encontra um casamento tão adequado, perfeito, assim, um diálogo entre texto e arte que funciona de uma forma assim nada menos que maravilhosa, né? É o tipo de álbum que, supondo que não houvesse aqui o crédito, né, e nós soubéssemos que são dois autores, né, um trabalhando no texto e outro na arte, eu aposto que muita gente diria que seria trabalho de uma pessoa só, né? Porque tem essa consonância, essa relação entre texto e arte que acabou encaixando perfeitamente. E, enfim, com esse pacote fechado de um texto assim afiado, direto e cru, inclusive, com uma arte assim diferenciada que consegue passar todo esse clima tétrico que a história pede para que a gente compre de fato o sofrimento dessas pessoas aí, entenda a passagem de tempo também, que está muito bem representada aqui. Na verdade acontece bastante coisa entre eles aqui, embora não sejam coisas assim tão variadas entre si, mas o álbum ele consegue passar muito bem essa cadência de tempo, né? Nós entendemos que se passou um tempo considerável entre o naufrágio e o final do álbum. Então, com tudo isso, para quem curte narrativas de fundo histórico, Náufrago Morris é nada menos que recomendadíssimo. É um trabalho artístico irretocável, na minha opinião. Se você gostou do que eu falei, o link para compra tá aí na descrição do vídeo, tá? Compra aí para ajudar a gente, por favor, se você gostou do que eu falei. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Dá um like aí no vídeo, por favor, ajuda aí a gente. Se não é inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora e não esqueça de ativar o sininho. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada no nosso programa de recompensas para apoiadores, tem coisas muito legais ali, sorteio todo mês, lives exclusivas e é isso. Boa leitura.